Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Plástico Bolha, do Carvalho Neto. Plástico Bolha é um romance publicado pela editora Penalux. Se você ainda não conhece a editora Penalux, tem papo de editora aqui no canal para você saber mais. E que foi escrito pelo Carvalho Neto, que é professor de língua portuguesa e literatura brasileira, escritor de contos e romances e natural de Jequié, da Bahia. Ele vai começar este livro por uma epígrafe do Caetano Veloso, muito conhecida, que são aqueles versos que dizem, né, de perto ninguém é normal. E ainda na primeira página do livro, há uma frase, a difícil definir o que é delírio ou realidade, que parece dizer respeito à situação específica que está sendo narrada naquele momento, que é a escrita de uma carta para um cliente ali do nosso narrador, mas logo se revela uma espécie de sentença a respeito de todo o romance que estamos prestes a ler. É mesmo difícil, assim, determinar o que é realidade e o que é delírio na experiência do nosso narrador em primeira pessoa e por que o acompanhamos tão de perto quanto a perspectiva na primeira pessoa do discurso permite, como canta a canção do Caetano Veloso, normal ele certamente não se apresentará pra gente. Esse narrador, ele é dono de uma vendinha numa rodoviária de uma cidade super movimentada, onde ele também escreve cartas para os passantes, cobrando apenas o valor do envio, que, logo a gente sabe, não acontece, né? Ele não envia essas cartas, ele apenas as escreve, mas não remete, né, essas correspondências. E aí, diariamente, ele se desloca, então, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, que é uma casa torta, importante dizer, como o próprio morador também, ele é muito, assim, em tudo canhestro e desajustado. Mas enfim, ele se desloca então de ônibus e ele gosta muito disso, desse transporte, né? Porque o trajeto no transporte público, sem ter que dirigir ou sem estar por baixo também, né, no transporte do metrô, por exemplo, esse transporte do ônibus, ele gosta muito porque permite que ele observe a movimentação caótica da urbe enquanto estoura ali o seu tão amado plástico bolha, que intitula o livro, que é meio que uma mania terapêutica, assim, para ele, né? Um alívio para sua ansiedade e para os pensamentos obsessivos que tomam a sua mente, né? Um tipo de prazer simples, enfim, como ele diz aqui na página 17, vou ler para vocês esse trechinho, é bem no início, assim, do livro, né? O começo do segundo capítulo. Quando ele diz o seguinte: sigo de volta à rodoviária, 3 conduções até o destino. Eu adoro isso. Tenso e prazeroso. Levo as bolinhas para estourar. No trajeto, com os dedos, devo apertar. Elas liberam minha morfina interna, endorfina. Guardo comigo um papel dobrado dentro de um plástico bolha. Esse está sempre no bolso da calça. Ando pela cidade e suas bolhas explodem. Um dia ficará sem proteção. Quando ela acabar, quero ver o que acontece. E estourar o plástico bolha é apenas uma das manias desse personagem cheio de manias. Ele tem uma espécie de transtorno obsessivo-compulsivo mesmo, porque ele precisa sempre dar 7 voltas à chave, inclusive às vezes ele volta para confirmar que foram dadas as 7 voltas, não pode ser 6, nem podem ser 8, tem que ser 7. Ele também tem mania de roubar calcinhas nos varais dos vizinhos, enfim, de onde ele estiver passando. Ele tem uma obsessão também pelo lixo e pelo acúmulo de lixo e o que isso representa ali, o que pode causar na vida dele também esse acúmulo, não jogar o lixo fora, né? E a mentira também é uma mania dele, dá pra gente dizer que ele tem mitomania, certamente. Uma outra coisa, assim, que também é uma espécie de, não sei se dá pra dizer que é obsessão, mas algo em que ele costuma prestar muita atenção e também exercer, é o riso, que vem geralmente ligado aqui no livro ao escárnio e ao grotesco, dando alguns indícios da loucura que a gente vai observando acontecer e ganhando espaço na narrativa. E é evidente que essas manias também vão se reproduzindo no próprio corpo do texto, né? Então a gente tem, por exemplo,
trechos que se repetem, às vezes com algumas pequenas alterações, mas que aparecem e depois reaparecem em situações distintas, pensamentos mesmo, né, que ele vai reproduzindo sem parar como manias. Um desses pensamentos que aparece aqui formulado de diversas maneiras é que cidade é hardcore. E aí é interessante porque essa relação do sujeito com a cidade, que de fato é uma cidade caótica, e eu que moro em São Paulo posso atestar que isso não fica só na ficção, mas as cidades grandes realmente são hardcore, são punk. E elas vão, essa cidade aqui no caso, né, especificamente em que o narrador mora, vai ditando muito o ritmo do texto. Então, esse caos, esse barulho, essa confusão toda vai aparecer aqui no discurso do narrador, determinando mesmo o ritmo das coisas, né? Então, tem muito caos, muito barulho, muita confusão, muitas interrupções, muitas invasões, essa impossibilidade de parar pro devaneio, né? De parar para pensar mesmo que seja. Não existe isso na cidade do protagonista, que é como um grande circo barulhento, especialmente ali na rodoviária, que é um dos lugares onde ele mais passa o seu tempo, né, onde ele tá todos os dias, e que é muito esse lugar, assim, onde tudo isso se reúne e aparece e acontece em mais alta potência, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a rodoviária, de estar na rodoviária de uma cidade grande, mas é realmente onde tudo tá, assim, bombando, né? E esse personagem, ele é meio assim, ele vive meio a Deus dará, sabe? Ele é bem inconsequente, ele é muito grosseiro com os clientes, toda interação com ele é um conflito, e ele também é um tanto asqueroso, assim. E eu acho isso um ponto positivo da narrativa, porque não me parece muito fácil nos convencer de que um personagem é tão, assim, abominável como chega a ser esse protagonista aqui, e também desenvolver as raízes disso, né? Que é algo que o Carvalho Neto vai fazer muito bem. Então, o texto desse narrador, o discurso dele é formado por frases curtíssimas, muitas sequências, assim, então é um texto ágil e, ao mesmo tempo, marcado por alguns sulcos, nos quais a gente afunda e tem de fazer, assim, um esforço para retornar, sabe? Então é uma mistura muito peculiar que cria essa voz narrativa aqui, deste personagem que tem um apreço pela confusão mental, pelos loucos, pela loucura, pelas pessoas loucas ou tantãs, como ele chama, e pela sua aparente sacralidade. Em determinado momento ele diz aqui no livro, né, que os loucos são sagrados para ele, né? Então ele tem muito esse apreço, por exemplo, pela ambiguidade, né? Como a gente vê aqui na página 67, quando ele diz: se tem uma coisa de que eu gosto neste mundo é de trocadilho. As ambiguidades me fascinam, confundem o cérebro, e isso é bom demais. Então ele vai trabalhando bastante também, como uma mania também, com essas ambiguidades, e é como se o diabo morasse ali nos detalhes, sabe? Então a gente tem que realmente estar atento ali à narrativa, ao discurso do narrador, para evitar de cair nessas ambiguidades que ele propositalmente imprime, né, na sua fala, né? Então aqui tem uma outra ocorrência aqui na página 136 que eu acho interessante. Eu gosto sempre de trabalhar em cima do texto, né? Por isso que eu trago aqui pra vocês alguns trechos também, né? Mas eu me lembrei aqui desse em que ele diz: é incrível, é um espiral unido em duas pontas. Não há ponto de chegada nem de partida. O efeito é o infinito. Começo e recomeço, vai e volta, sobe e desce, de cabeça para cima e de ponta cabeça. É tudo colorido e brilhante. Na mente, uma montanha russa caleidoscópica. É bom demais. E isso ele diz depois de ter conversado, quando ele está, na verdade, conversando com uma pessoa mais velha, com muitos sinais, assim, de certa insanidade tomando conta da sua mente. Então é algo que ele gosta de fazer, ele gosta de estar em contato com a loucura, e a gente sabe, né, que olhar para o abismo é perigoso, olhar para os monstros é perigoso, porque a gente pode se confundir com eles. Mas ele transita, né, nesse espaço, inclusive nesse espaço institucional, né, que é esse abrigo para idosos, quando, aqui nessa situação que eu li para vocês, ele tá nesse lugar, que não é exatamente um sanatório, mas
mesmo assim, frequentando aquele lugar onde há profissionais que estão aptos para reconhecer problemas mentais como a demência, enfim, outros tipos de problema, mesmo nesse ambiente, ninguém nota que há algo de errado com ele. Então ele é um personagem que tem muita facilidade para escapar dos outros, né? E tudo isso funciona assim muito bem com o ambiente da cidade, onde, afinal de contas, o normal é ser um pouco desequilibrado, né? Algo que ele performa, assim, com maestria. Inclusive fisicamente, porque ele tem heterocromia ocular, né? Então ele tem um olho de cada cor, e isso já aponta um pouco desse desequilíbrio interno também do personagem. E a cidade vai sendo, então, esse espaço onde o diabo se manifesta e o medo da morte se acentua no protagonista. Um espaço, inclusive, muito distoante dos tempos de poesia, porque a gente tem alguns capítulos aqui no livro intitulados Tempos de Poesia 1, 2, 3, etc., que são capítulos voltados à infância do narrador, né? As lembranças de quando ele era criança e vivia no campo, nesse espaço idílico. Desse lugar é de onde vem o rio e o trem, que são símbolos muito marcantes aqui na narrativa, e pro resto da vida do personagem, né? O rio da infância, o trem da infância, e como esses símbolos se transformam quando eles estão localizados na cidade, são questões que o texto vai desenvolver. E principalmente esse tempo da infância é o tempo em que ele convivia com a sua família, né? Então a gente tem ali muito das figuras embaçadas do pai e da mãe do narrador, que seriam a sua única família, mas que são muito complicados, assim. Na verdade, a relação que se estabelece entre eles é muito complicada, porque o pai é um cara trabalhador e tal, mas muito ausente, e a mãe também é uma figura que se ausenta, que escolhe se ausentar, que vai embora de trem, né? Então o trem tem muito essa força aí. E então o narrador ele tem que lidar muito cedo com essa impossibilidade de estar junto, com essa ausência de afeto, com esse rompimento de laços, de vínculos familiares, e isso vai marcá-lo definitivamente. Então, o relacionamento dele com as demais pessoas, né, com a família, mas também com os supostos amigos e com alguns affairs que ele tem aqui no livro, são sempre relações postiças ou imaginárias. Então, é sempre essa impossibilidade do vínculo, mas o desejo de fazê-lo acontecer, né, a qualquer custo, com pessoas aleatórias até, que jamais chegam a ser família de verdade, né, por completo, como de fato não foram os seus pais, ou pelo menos deixaram de ser por escolha própria os seus pais. Então ele vai ter aqui, por exemplo, uma quase filha, um irmão postiço, nunca por completo, sabe? Sempre tem essa barreira ali para que a relação com o outro de fato se concretize, né, se realize. Então, isso causa no personagem uma solidão absurda que acentua muito a melancolia que ele sente, né? A ponto dele dizer, aqui na página 229, aí já é quase assim pro final do livro, né? Já tá se encaminhando pro fim. Ele diz aqui, família e amigos, eu não mereço tanto. Tudo está completo e não se fala mais nisso. Eu estou afim de estilhaçar a vidraça, furtar calcinha, escrever e não mandar, olhar embaixo da cama e 7 vezes a porta trancar. Inclusive essa do quebrar a vidraça também é uma mania que ele tem aqui no livro, mas aí a gente vê muito de como ele meio que aceita essa condição que a vida impôs sobre ele, né, de realmente não ter laços estabelecidos com ninguém e estar na cidade grande de alguma forma exacerba assim, essa sensação de solidão que recai sobre ele, né? E se não há nada na superfície do real em que se apegar, só resta para ele caminhar no surreal mesmo, né? Como numa realidade alternativa que ele vai acessando. Então, é assim que vai se manifestando a loucura aqui no livro, cuja maior representação talvez seja o Balbino. Balbino é um personagem que ele mesmo nomeia dessa forma, que é um personagem albino
que ele conhece ali na rodoviária, que além de albino também é cego e paraplégico. E aí ele começa assim muito secundário e vai ganhando protagonismo nesses delírios do personagem, que fica assim como que fascinado mesmo pelo Balbino, né? Chegando a adotá-lo mentalmente como um irmão. Então tem esse jogo de duplo aqui também, muito interessante, que o Carvalho Neto vai refletir aqui no texto e que vai, como eu falei, se ampliando, né, conforme a narrativa avança. E aí, no fim das contas, o que a gente tem aqui é um pouco de como uma formação familiar conturbada e negligente e o abandono, somados ao crescimento numa metrópole descontrolada e caótica, como costumam ser as grandes cidades brasileiras, como isso tudo pode afetar definitivamente um indivíduo e levá-lo às margens da sanidade ou às margens da loucura. Ele fica muito marginal ali nesse sentido e, quando não, ao mergulho total na loucura, né? Na incapacidade de identificar o que acontece apenas dentro da sua cabeça e que vai se projetando ali no exterior de maneira muito tóxica. Eu tive muito essa sensação de que havia uma atmosfera tóxica aqui tomando o livro, o que em alguma medida me remeteu à literatura do Bruno Ribeiro, que é um autor brasileiro contemporâneo também, que eu tenho acompanhado há muitos anos e que tem também essa habilidade de construir atmosferas muito tóxicas na sua literatura. Então, de alguma forma, isso me lembrou um pouco o trabalho do Bruno Ribeiro. E também o trabalho do Agnaldo de Assis Nascimento, que era um autor super jovem, também brasileiro contemporâneo, que tinha um pouco essa pegada. Então, eu acho muito interessante observar essas correspondências em autores, assim, tão de diferentes partes do Brasil, assim, e que de alguma forma captam um pouco dessa loucura mesmo, dessa insanidade, dessa coisa muito febril, assim, que o texto meio que espelha, assim. É realmente impressionante como a literatura é capaz de fazer isso, né? Então, o livro não oferece respostas, porque a graça dele tá justamente em reproduzir esse delírio, né? Essa situação tóxica em que o personagem está inserido. E tem também nele uma coisa, apesar de tudo, bonita do homem que revê o menino. É bonito e triste, né? Melancólico, porque é um homem que revê o menino, mas que não pode voltar a sê-lo jamais. E aí tudo meio que volta pra quando tudo começou, que é o dia do nascimento aqui desse personagem. Então, esse é um livro vertiginoso, sem dúvida, ousado por tratar disso tudo, né, e abraçar mesmo o caos e o delírio e fazer a narrativa acompanhar essas aventuras tão tóxicas do protagonista, e muito febril, assim, sem dúvidas. Então, foi uma experiência de fôlego, o Plástico Bolha, a leitura de Plástico Bolha, que além de tudo também é um livro todo escrito em letras minúsculas. É como se ele desse um pouco o texto desse um pouco dessa pequenez, dessa insignificância do narrador, né? Enfim, foi uma experiência de leitura muito singular. E essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso já tenha lido Eixo ou outros trabalhos do Carvalho Neto. Se você tem outra indicação de leitura também que seja febril dessa forma. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!